Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Adolescente é vítima de extorsão na capital. Suspeito preso em flagrante ameaçava divulgar fotos íntimas do menor nas redes sociais. Cresce o número de denúncias de importunação sexual em São Luís. A maioria dos casos ainda acontece no transporte público. Eleições 2020. Sistema Difusora começa sabatina com candidatos a prefeito. Caxias dá pontapé inicial para a série de entrevistas. Aumento no preço da carne bovina faz subir preço de refeições em Imperatriz. E ainda é pequena a quantidade de pessoas com deficiência auditiva com formação superior. O Jornal da Difusora já está no ar. Um homem foi preso hoje no bairro Cidade Operária, aqui em São Luís, por suspeita de extorsão. Ele teria ameaçado divulgar nas redes sociais fotos íntimas de um adolescente. A polícia aponta este homem como autor de mensagens que ameaçavam a divulgação de fotos íntimas de um adolescente de 16 anos. Acompanhado da mãe, ele denunciou o caso na delegacia da Cidade Operária. Orientado pelos policiais, o menor marcou um encontro com um homem de 28 anos de idade exatamente neste local. Os policiais já estavam em pontos estratégicos e realizaram a prisão em flagrante. O delegado Jackson Santos ouviu a vítima, que relatava uma cobrança de R$ 400, o que caracteriza o crime de extorsão. Ele começou a dizer que já sabia quem ele era, onde ele morava, que ia espalhar essas fotos por vários grupos de WhatsApp aqui da Cidade Operária e que se ele não pagasse um dinheiro, determinada quantia para ele iria justamente fazer uma vergonha muito grande e que ele não sabia, olha, você não sabe com quem está lidando. A partir daquele momento, caracterizou-se um crime de extorsão. A polícia alerta para os cuidados ao utilizar redes sociais ou aplicativos para marcar encontros. Todo mundo deve ter suas redes sociais, mas que ninguém vai dar seus contatos em redes sociais de maneira aberta, ampla, para que qualquer um possa, se abster ou conter aqueles dados ali. De forma que uma rede social hoje é um campo fértil para a prática de vários crimes, estelionato, extorsão, coisas do tipo. E como se não bastasse, um levantamento da polícia mostrou que subiu, aqui em São Luís, o número de denúncias de importunação sexual a mulheres. A maioria continua acontecendo dentro do transporte coletivo. O crime está tipificado no artigo 215 do Código Penal Brasileiro e na ponta da língua das mulheres, alvo preferido por quem comete a importunação sexual. Eles não têm educação, eles acabam encostando demais, então é bem constrangedor para a mulher. Isso é uma coisa muito, eu acho assim que é coisa muito grave, que não é legal, entendeu? Que a gente vem em pé no ônibus, eles ficam importunando a gente, não é uma coisa boa, não é legal não. A lei que criminaliza a importunação sexual é de novembro de 2018. Em 2019, no Maranhão, foram registrados 68 casos e até julho deste ano, 35. Ou seja, só no primeiro semestre deste ano, o número de denúncias já é maior que a metade dos casos denunciados no ano passado. O crime de importunação sexual, ele foi, vamos dizer assim, normalizado no decorrer dos tempos, porque é uma prática muito comum, especialmente, como eu te coloquei, dentro de shows públicos, dentro de transportes públicos coletivos, em que o autor se aproveita daquela condição para se esfregar na mulher, encoxar, como a gente diz, se masturbar. E em função disso, a mulher normalmente ela tem aquela reação de surpresa, de medo, e às vezes não pede ajuda. O transporte público é o cenário mais comum para a prática desse crime. Quase sempre lotados, evitar o contato físico dentro dos ônibus é praticamente impossível. Além da lei federal, aqui em São Luís, uma lei municipal ajuda a combater esta violência contra a mulher dentro dos ônibus. A lei municipal é de 2019 e orienta motoristas e usuários dos coletivos a identificarem situações de importunação sexual e denunciar. Há uma lei municipal nesse sentido, de que haja um reforço nas campanhas educativas para a população, com distribuição de cartazes, de materiais informativos, com o próprio diálogo com os motoristas de ônibus, com as empresas, no sentido de visibilizar essa prática, de dar apoio
e demonstrar para eles qual o caminho que eles devem seguir para auxiliar a mulher que foi vítima daquela importunação naquele coletivo, naquele espaço público. No combate à violência contra a mulher estão as leis, a denúncia e a conscientização de que todos e todas merecem respeito. Até o momento não, graças a Deus que não. Porque se fosse o caso eu denunciaria mesmo dentro do ônibus. Sou bem capaz de fazer isso. Agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Um homem identificado como Jonathan, de 21 anos, foi preso em Coroatá. Na delegacia, ele confessou que matou e esquartejou Alan Vieira. Partes do corpo da vítima foram localizados pela Polícia Civil. Segundo as investigações, o crime teria sido cometido por uma dívida de jogo. Em Timon, um foragido da Justiça de Goiás foi detido. Ele é suspeito de assassinar um amigo a facadas, depois levar o corpo em um carro de mão. O crime aconteceu em agosto, na cidade de Aparecida de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem circulando com a vítima pelas ruas. Um caminhão que transportava refrigerantes tombou na BR-010 em Imperatriz, próximo ao povoado Bananal. O motorista perdeu o controle do veículo em uma rotatória. Os produtos seriam entregues em um depósito de um supermercado da região. Funcionários da empresa retiraram a carga da pista. E você vai ver a seguir que subiu o preço da carne bovina em Imperatriz. E ainda, a Sistema Difusora inicia série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Caxias. De volta, e agora a gente fala de eleições 2020. TV Sinal Verde, emissora do Sistema Difusora em Caxias, deu início hoje à sabatina dos candidatos a prefeito da cidade. As sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caxias começaram nesta terça-feira no programa Boa Tarde Caxias. São 8 candidatos que disputam as eleições majoritárias para o período 2021-2024. O primeiro convidado foi a J. Alves, do Democracia Cristã. Caxias é uma cidade de mais de século e tem muita história para contar. Além do comunicador Ricardo Marques, a entrevista teve a participação dos telespectadores, peças fundamentais no processo eleitoral. É muito importante esse passo que a Sinal Verde deu, porque se nós, como eleitores, não conhecemos todos os candidatos, né, de nome, candidatos à prefeitura, isso propiciou que nós viemos a conhecer os nomes, quem são, as propostas. As datas das entrevistas foram estabelecidas por sorteio durante reunião com representantes dos candidatos. Muito bom, foi muito proveitosa a sabatina. Eu agradeço mais uma vez a Sinal Verde por me convidar, por poder falar ao grande público, um público que eu alcançarei com talvez dificuldade, né? O objetivo é ajudar o eleitor a conhecer melhor as propostas das chapas e tirar dúvidas da população antes da eleição, marcada para o dia 15 de novembro. As sabatinas também serão transmitidas em cadeia com a Rádio Sinal Verde e pelo Facebook, sempre a partir de 12h30. E amanhã o entrevistado será o candidato César Sabá, do MDB. Você confere agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para amanhã. Carlos Madeira, do Solidariedade, pela manhã se reúne com coordenadores de campanha. À tarde tem encontro com lideranças comunitárias e à noite se reúne com lideranças na cidade operária. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã faz caminhada na Vila Janaína e tem sessão na Assembleia Legislativa. À noite se reúne com moradores do bairro do Santa Cruz e também na Madre Deus. Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã tem caminhada no bairro da Vila Brasil. À tarde também tem caminhada no bairro Salina do Sacavém. À noite participa de lançamento de campanha de vereadora no bairro Salinas do Sacavém. Franklin Douglas, do PSOL, pela manhã realiza panfletagem em filas da Caixa Econômica do João Paulo e depois participa de gravação de vídeo para telejornal. À tarde participa de evento com o candidato a vereador no bairro da Aurora e à noite se reúne com a assessoria contábil para a vaquinha virtual do PSOL. Rubem Júnior, do PCdoB, pela manhã
realiza panfletagem e caminhada na região da Coab. Também se reúne com a equipe de campanha. À tarde, realiza caminhada na Cidade Operária e na Cidade Olímpica. E à noite, participa de lançamento de candidatura de vereador. Bira do Pindaré, do PSB, pela manhã participa de gravação de programa eleitoral. À tarde, sessão da Câmara dos Deputados e lives. E à noite, reunião com a equipe de campanha. Iglesio Moisés, do PROS, pela manhã participa de atividade parlamentar na Assembleia Legislativa. À tarde, concede entrevista à Rádio FM e à noite participa de reunião na Cidade Operária. Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã se reúne com apoiadores e à noite concede entrevista a programa de televisão. Neto Evangelista, do Democratas, pela manhã visita a feira da Cidade Operária e participa de sessão plenária na Assembleia Legislativa. À tarde, se reúne com representante do Sindicato dos Agentes de Trânsito, grava material para a campanha eleitoral e se reúne com pré-candidato a vereador no bairro do São Cristóvão. À noite, se reúne com pré-candidato a vereador no bairro do Anil. Hertes Dias, do PSTU, pela manhã se reúne com coordenadores de campanha. À tarde, se reúne com o comitê do Quilombo Liberdade e à noite participa de encontro com pesquisadores em comunicação e música. Muito bem, agora a gente fala de economia. Consumidores de Imperatriz foram surpreendidos com o aumento no preço da carne bovina. A alta impactou até mesmo no valor das refeições em restaurantes da região. Quem frequenta as feiras livres, os supermercados e os açougues de Imperatriz já percebeu essa variação e a procura pela carne bovina tem diminuído nos últimos dias. É um absurdo ao ponto que nós chegamos, né? O arroz, o gás, a carne em si. De acordo com esse engenheiro agrônomo, um dos principais fatores que tem impactado na valorização da carne é o preço da arroba do boi, puxado pela elevação do dólar e do crescimento das exportações para países como a China e outros mercados mundiais. A própria estiagem, que é onde a gente está passando nesse momento, um momento de seca, então acaba agravando a falta de pastagem para os pecuaristas em si. E a escalada desses preços acaba refletindo justamente aqui no consumidor final. Onde antes se encontravam produtos com valores mais acessíveis, agora a conta está bem mais cara. Para essa vendedora de comida caseira que trabalha no setor Quatro Bocas, com a alta no preço da carne e de outros alimentos da cesta básica, os valores das refeições aumentaram. Como as coisas subiu, a gente teve que acompanhar o preço, porque senão a gente não ia ter como mais abrir a barraca. Para os especialistas, a tendência é que a alta da arroba do boi deve continuar por todo o ano de 2020. E o resultado será carne mais cara na mesa do consumidor. Agora atenção, você que é motorista de aplicativo e você motorista Yetgo, escuta só esse recado. A Yetgo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corridas. Isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou? Baixe o aplicativo da Yetgo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motoristas Yetgo, mantenham o app ligado e não percam nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá, vá de Yetgo. Agora você vai ver, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa o seu comentário, você pode interagir com a gente. A seguir, você vai ver que ainda é pequeno o número de pessoas com deficiência com acesso ao ensino superior e ainda reunião realizada para discutir condições de abrigos para idosos no Maranhão. De volta com o Jornal da Difusora e agora a gente atualiza os dados da Covid-19 no Maranhão. Nas últimas 24 horas, 669 pessoas foram diagnosticadas com a doença em todo o estado. Desse total, 356 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 4 mil estão em tratamento em casa. O número de recuperados passa de 163 mil e o de mortes é 3.745. O número de suspeitos subiu para mais de 5 mil. Lembrando que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. E você vai ver agora que autoridades discutiram hoje as condições de abrigos para idosos no Maranhão. A reunião contou com a participação de representantes do Ministério Público, Vigilância Sanitária, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros e das diretorias de instituições de longa permanência para idoso. Nós precisamos de cuidados. A pessoa que já viveu bastante e que merece viver bem na sua terceira idade tem que ter os cuidados do Ministério Público. O encontro fez parte da programação da semana alusiva ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro. O debate foi relacionado ao gerenciamento de risco nas entidades de longa permanência da pessoa idosa. Hoje nós vamos ter uma palestra com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e os conselhos, para que a gente possa estabelecer um protocolo para que todos funcionem da mesma forma e estejam sob fiscalização de forma padronizada. É isso que se deseja neste momento. O desafio é garantir uma uniformidade no atendimento entre os abrigos públicos e privados e que seja de qualidade aos idosos. Então essa ação do Ministério Público junto com o Conselho é exatamente para isso, é para dar um consenso, para alinhar o que nós não estamos caminhando bem, aquilo assim, orientar, para que cada instituição possa acolher cada idoso de forma humana, de forma digna. Em todo o Maranhão, são 19 abrigos para idosos, entre públicos e privados. Na capital, São Luís, são 7. Recentemente, a Prefeitura inaugurou a primeira instituição de longa permanência para o idoso, com capacidade para abrigar 20 pessoas. Ainda durante o encontro, foi ressaltada a necessidade da criação de mais abrigos voltados para pessoas idosas e, consequentemente, a abertura de vagas. Em todo o Maranhão, dos 217 municípios, apenas 10 possuem abrigos para pessoas idosas. E eu acho que a própria situação de pandemia veio nos demonstrar isso. Nós temos um envelhecimento populacional que é evidente, mas ainda assim a pandemia nos mostrou a escassez de serviços públicos, a falta de política pública realmente adequada para esse segmento da população. Conheça agora a história de uma maranhense que venceu as dificuldades de acesso ao ensino superior. É no meio de um atendimento que Luzimar conversa com a gente sobre a filha Jéssica. Ela conta que a filha nasceu com surdez profunda e que desde os 9 anos estuda a língua brasileira de sinais e leitura labial. Aliás, é por conta da leitura labial que Luzimar gravou esta matéria assim, sem máscara, para que a filha consiga entender o que a mãe está falando. As duas trabalham juntas no salão desde que Jéssica tinha 14 anos. Hoje, aos 29 e graduada em estética, Luzimar é só orgulho da filha. Tenho o maior orgulho da minha filha, muito orgulho mesmo, porque com toda a dificuldade, com muita dificuldade, mas ela conseguiu. E não é para menos. Na contramão das limitações da deficiência, ela agora é formada, tem a própria empresa onde atende a seus próprios clientes. Esta conquista significa muito além de mais um profissional no mercado de trabalho. É que a Jéssica entra para um pequeno grupo de 7% dos mais de 10 milhões de brasileiros com deficiência auditiva que consegue concluir o curso superior. É mais uma prova de que a Jéssica é mesmo especial. Para estudar, ela contou com o trabalho indispensável do intérprete de Libras. Ele não é um professor, mas acompanha os alunos durante todo o curso, um direito que as pessoas surdas têm, amparado por lei. Na verdade, essa lei ela é obrigatória em qualquer contexto da sociedade, pode ser a nível de ensino médio, fundamental, também de faculdade. É obrigatório ofertar essa acessibilidade, como intérprete de Libras, no caso da pessoa surda. E é o intérprete que nos ajuda a conversar com a Jéssica. A gente perguntou se ela se enxerga como uma referência para outras pessoas com surdez conquistarem também o ensino superior. Eu me reconheço como surda, então eu vou continuar lutando por isso. Então não tem acessibilidade? Sim, mas o surdo ele tem direito igual a uma pessoa ouvinte. Então é muito importante, Legal. Boa noite para você e até amanhã.